TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Estamos iniciando mais um programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui no nosso encontro em Santa Cruz. Estamos recebendo as bênçãos do Senhor, o renovo do Espírito que o Senhor tem realizado na vida de todos nós. E nós agradecemos muito porque o Senhor tem feito muitas coisas, o Senhor tem operado grandes coisas na nossa vida. E hoje o nosso convidado é o irmão Elton Benites, de Viamão, que vai contar para nós o seu testemunho. Um irmão que tem muitas experiências com o Senhor e que tem buscado o Senhor, assim como todos nós temos nos esforçado para nos mantermos na presença de Deus. Então eu gostaria de cumprimentá-lo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Como é que foi o teu início, né, de buscar o Senhor? Como que a palavra chegou até ti? Amém. Na verdade, quando eu comecei na igreja do Senhor Jesus Cristo em Viamão, nós participamos de uma religião, né? E nessa religião, lá também tinha música, né? Eu tinha uma religião lá que chamava de Umbanda. Então, meus pais passaram lá 42 anos naquela religião, naquela prisão lá. E desde pequeno eu sempre tive uma impulsão para música, né? Assim, né? Sempre fui muito impulsionado. E desde pequeno, assim, sempre ouvi as pessoas me dizer que eu tinha futuro, né? Ah, tu tem futuro, tu tem ritmo. Desde pequeno, eu sempre fui visto assim como promessa, né? Então eu cresci com aquilo dentro de mim, aquela coisa de querer ser famoso, né? De buscar, assim, aperfeiçoar algo musical dentro de mim, né? Mas, como eu era muito pequeno, então não tinha muito... Esse sonho tinha ali, mas ele não era tão grande, né? E lá onde é que eu tava, eu já comecei a tocar. Eu me criei lá dentro, então desde 1 até os 10 anos eu me criei lá, né? Então imagina, eu já nasci na iniquidade, né? E meus pais tiveram o trabalho de colocar mais um pouco, né? Então eu fui consagrado lá dentro, então aquela coisa toda, né? Para quem participou desse tipo de religião sabe como é que é, né? Então nós viemos direto de lá, direto para a visão, né? Nós não participamos de outras congregações. Bom, daí como é que aconteceu, né? Foi por intermédio dos meus pais, como eu era muito pequeno, então o meu início foi um processo, né? Porque o início foi meus pais que tiveram, né? Então, quando eu entrei assim, na igreja, foi muito difícil para eles, assim. Uma coisa assim, que eu gosto de ressaltar sempre quando eu compartilho meu testemunho com as pessoas, né? É que eu admiro muito o esforço que eles tiveram em me manter hoje aqui na igreja, né? Porque eu como jovem, né, assim, me considero, né? E nessa juventude toda na vida da igreja, eu vejo assim, como é difícil tu permanecer, né, numa vida realmente cristã mesmo, né? Principalmente na igreja do Senhor Jesus Cristo, que realmente é como deve ser, né? Que te mostra uma visão diferente. Então quando eu comecei na igreja, né, e os meus pais começaram a me ensinar de outra forma. Eu já tinha 2 irmãos mais velhos, e aí eles começaram a me ensinar assim de uma forma totalmente diferente, que eu já estava aprendendo, já tinha aprendido do 1 até os 10 anos, né? E eles já sabiam uma direção que até os 12 anos eles teriam que me ministrar a palavra. Depois dos 12 é só oração e jejum, né? E foi isso que aconteceu, né? Quando eu tinha 10 anos eles me ensinaram alguma coisa, então 2 anos de palavra, e eles recém estavam entrando, tinha muitos enganos e muita ignorância ainda, eles não tinham como me ensinar, né, de uma forma assim, desde pequeno, né, como muitos têm a oportunidade hoje de, talvez, desde pequenininho já estar ensinando a criança no caminho, né? Eles não tiveram essa oportunidade, mas eles receberam uma estratégia do Senhor que seria muita oração e muito jejum pela minha vida, né? Então nesses 2 anos eles tentaram me ensinar, eu não aprendi nada, né? Aprendi a tocar violão dentro da igreja, aprendi a tocar violão na igreja do Senhor Jesus Cristo, não tocava instrumento de cordas, tocava só instrumento de bater,
né? E aí eu comecei a aprender a tocar violão e comecei a me aperfeiçoar naquilo, né? Me aperfeiçoei em violão, aprendi com os irmãos da igreja, daqui a pouco aprendi com na verdade o primeiro passo eu aprendi com meu pai, depois fui me aperfeiçoando. E no começo da igreja era tudo muito novo para todo mundo, né? Não só para mim. Então os missionários também eram novos, então aquela coisa toda estavam aprendendo a amar os irmãos, a ter paciência, né? Como eu estava chegando agora, eu era uma pessoa assim que eu tinha essa impulsão para música, mas quando tu tá aprendendo, né? Então é tudo novo também. E aí quando eu tava começando a aprender, eu não tive muita paciência dentro da igreja, né? Eu não fui ensinado com muita paciência, assim. Então eu fui muito excluído, né? E aquilo foi gerando uma rejeição dentro de mim. Porque eu fui excluído, porque não era só eu dentro da igreja de São Jesus Cristo em Viamão, né? Era uma igreja que tinha muitos jovens, né? Muita criança, naquela época ainda era criança. Então, só que os outros já tinham um conhecimento musical, já entraram já sabendo alguma coisa, né? E eu não sabia nada. Então eu acabava sendo excluído, assim, de algumas coisas, né? E também como a gente já nasce com essa rejeição dentro de nós, acabou alimentando uma rejeição dentro de mim. E eu acabei indo aprender no mundo, né? Já que eu não recebi um suporte dentro da igreja, eu vou aprender no mundo. E fui, né? Comecei a me aperfeiçoar. Aí tocava na igreja, tocava no mundo. E aí com 12 anos de idade eu comecei a tocar numa banda de pagode, né? De gurizada, assim. Aí comecei a tocar ali com eles, aí a coisa começou a ficar séria, né? E eu já comecei a ter outros convites, né? Aí foi passando o ano, fui me aperfeiçoando mais. E aí quando eu tinha 15 anos, eu já tocava numa banda já onde tinha pessoas mais velhas, já, onde eu teria já que estar em lugares profissionais, já comecei a tocar profissionalmente já. E ali se criou, então, já tinha desde pequeno aquela querência de ser famoso, né? Então ali se criou já um querer ser famoso, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a tocar em banda de pagode, tocava na noite, né? E aí começou o tratamento na vida dos meus pais, porque eles conheciam uma verdade, né? E viam que eu estava fora, que eu estava tocando na igreja, né? Ia na igreja de vez em quando e ia pro mundo, né? Mas tentando assim voltar um pouco assim para tentar explicar para a irmã, porque quando uma coisa assim que eu vi de diferente, assim, que até para quem está assistindo eu acho importante saber, né? Que desses 15 que começaram comigo, tinha uma diferença entre mim, entre como minha mãe agia e como os pais deles agiam. Porque eu não era obrigado a ler Bíblia, eu não era obrigado a fazer nada, eu não era obrigado a ir na igreja, mas eu era obrigado a acompanhar meus pais. Eu estava sob a autoridade deles, então eles tinham a responsabilidade de me cuidar, e eu tinha que estar com eles, né? E onde eles estavam? Na igreja. E tem uma palavra lá que diz que a palavra não volta vazia, né? A palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Então eles me botavam sentado do lado deles, sim, sempre, né? Então segunda-feira eles iam em grupo familiar, eu tava lá no grupo, e a palavra entrando. Eu tava terça-feira, escola na quarta, né? Então teve muito esforço, né, da parte dos meus pais. Então o começo, né, para a irmã entender, o começo foi realmente assim um esforço dos meus pais de colocar a palavra para dentro de mim. E teve esse esforço, né? Porque nós, quando vivemos quebrado, né, na vida da igreja, né? Porque não estava dando nada certo. E então a situação financeira não tinha, né? Então nós íamos de a pé de casa para a igreja. E levava uns 40 minutos. Então a gente ia de a pé e depois voltava de carona com o pastor, né? O pastor tinha uma rancha e nós ia atrás. E então teve um esforço deles de me levar na igreja, né? E de aguardar no Senhor, né? E minha mãe sempre assim, o Senhor deu para ela um perfil profético, né? Então o Senhor dá visão celestial para ela. E aí o Senhor, de certa vez, mostrou para ela, né? Que ela se preocupou muito, porque eu tava envolvidaço com o mundo, né? Tava muito envolvido com as coisas do mundo, assim, já tirando foto, gravando clipe, né? Já tem um clipe gravado. Então aquilo tava começando a ficar sério, né? E poderia me perder. Com certeza, tava perdido já. E aí o que aconteceu? Ela começou a orar e o Senhor mostrou pra ela, né? Não, só ora que eu cuido dele, né? E aí ela pegou, falou pra mim, porque ela queria me proibir de fazer aquilo. E aquilo tava gerando pra mim uma rebeldia, já tava ficando rebelde já. Não, mas como é que vai me proibir de fazer isso? Não, tá, tô ficando famoso, né? Aquela coisa toda. E aí ela passou a não proibir mais e começou só a orar e jejuar. Eu lembro que eu chegava de van em casa, me ligava um divã na frente de casa, 5 horas da manhã, a luz do quarto da minha mãe estava acesa, né? Ela estava intercedendo. Então ela passava a noite toda orando, né? E sim, eu admiro o esforço porque ela orava, eu chegava às 4 horas da manhã, ela estava orando e tinha que sair às 5 para trabalhar, né? Então houve um esforço, né? Houve um esforço para aquilo ali também. E eu creio que sim, que foi assim, né, irmã?
Aí a palavra foi entrando e eu me convenci assim e o Senhor começou a fazer uma obra lá dentro, lá no mundo mesmo, né? Em festa, aquela coisa toda, né? Eu tinha assim um certo temor do Senhor em fazer muitas coisas. Então tinha muitas coisas que eu não fazia, que eu via, né? Porque no meio musical assim, né, o que tem bastante assim é a área da prostituição, da lascívia, né? E essa era uma área que eu cuidava muito, que eu tinha muito temor do Senhor nessa área assim. E eu creio assim que de começo, irmão, era isso. O começo da obra foi mesmo um esforço dos meus pais tentar colocar a palavra dentro de mim, sem impor, sem forçar, sem oprimir, né? Sem nada assim de imposição, mas sim por oração e deixar que o Espírito fizesse a obra na minha vida, né? E de fato fez, né? Hoje eu não tô mais, né? Não tô mais tocando no mundo. O Senhor fez um arranjo assim que no encontro regional, né? Em Passo Fundo, eu lembro assim que o Senhor falou muito forte comigo de decisão, né? Foi um encontro que falou sobre decisão e eu teria que decidir. Ou eu seguia mesmo no mundo e o Senhor me entregava para os ídolos do meu coração, ou eu realmente largava aquilo lá e buscava somente o Senhor. E eu creio assim que eu decidi por Cristo naquele momento por causa da comida que eu recebi aqui na casa do Senhor. Por causa do esforço dos meus pais de me colocar sentado do lado deles, né? O esforço deles de ler a Bíblia comigo em casa, o esforço deles de orar e jejuar pela minha vida, né? Então tudo isso contou para que eu tivesse condições de optar por Cristo. Porque eu vejo hoje muitas pessoas que não têm condições de optar por Cristo, porque não receberam comida. Então é só velho homem, não tem. Eu creio assim que é necessário assim a alimentação para que tu possas ter condição de dizer não para as trevas, né? Hoje, se eu vivo uma vida hoje que eu consigo negar algumas coisas, é por causa da comida, é por causa do esforço de me levantar, buscar o maná, é por causa de estar sempre ligado, né, nas programações da TV Menorá, que são diversas, né, é poder estar sempre, né, participando das reuniões, grupos familiares, né, então eu creio assim que o começo foi isso, né. Isso. Agora eu quero te perguntar, como é que você... Foi no encontro que tu tomou a decisão, né? Mas como é que foi esse trabalhar do Espírito lá dentro do teu coração, assim, para pensar... Poxa, eu tô aqui tocando, eu podia estar na igreja. Tu se sentia constrangido ou culpado? Ou tinha flashes, de repente, lá tocando, sentia que aquele ali não era o teu lugar? Como é que foi esse trabalhar íntimo no teu coração que Deus foi tirando? Porque Deus teve que tirar o gosto, né? Foi desmascarando aquele mundo que parece ser bonito, de ser famoso, de ser um cantor. Como é que foi isso? Bom, essa questão assim do tratamento íntimo, né, com o Senhor foi... eu lembro que como eu compartilhei, né, a comida, né, então foi muito forte assim nessa questão do tratamento íntimo, porque realmente tive que perder o gosto, né, e na verdade foi uma questão de negar, né, porque eu gostava de tocar. Eu não saí porque eu não gostava, né? Eu saí porque eu tive que tomar uma decisão, porque eu recebi uma verdade ali, entendeu? Eu via que eu estava no mundo, né? Tocava no mundo, chegava na igreja e escutava uma verdade, né? E aquilo batia dentro de mim. E de fato foi um constrangimento de poder estar ali de frente com uma verdade, né? E receber uma verdade e tu vê que tu está inadequado, né? E isso continua sendo até hoje, né? Tô de frente com uma verdade ali, está sendo pregada aquilo, né? Que eu não posso servir a dois senhores. Mas eu sabia que, assim como o louvor é a palavra ministrada, a música do mundo também as coisas de Satanás sendo ministradas também. Então eu sabia então que, bom, então eu tô ministrando Satanás. E eu vi assim as letras, assim, que era tudo... Eu era compositor também, né? Então, como eu era compositor, eu vi que as letras que eu fazia era tudo de amargura, de traição, de fidelidade, né? Principalmente no meio de pagode, assim, que é só isso, né? Então, eu vi assim que o Senhor me constrangiu, né? Houve um constrangimento para que eu parasse e decidisse por Cristo, né? Mas repetindo assim, gosto de repetir que foi por causa da comida. Não teria condições de optar pelo Senhor, assim, porque as propostas, quando eu saí, uma coisa assim que o apóstolo compartilha sempre, né, e diz que quando tu decide por Cristo, né, Satanás se levanta, né? Ele se levanta contra aquilo, porque viu que tu está tomando uma decisão, né? Então, quando eu decidi sair, quando eu falei assim, não, eu vou me negar às minhas vontades, né, e vou sair, não tem como continuar. Quando eu decidi por isso, surgiram as propostas muito melhores do que eu estava já, né? Aí surgiu para ir para São Paulo, né? Surgiu para ir para o Rio de Janeiro, surgiu para ir para Santa Catarina. Eu recebi muitas propostas, né? Surgiu de uma banda de Viamão muito famosa, né? Então que ali me ofereceram um cachê muito alto, né? Onde
talvez ali no mês eu receberia, na faixa etária, talvez ali de 2.000, 1.500, né, por mês. E eu com 17 anos, ganhando 1.500, 2.000 por mês, era muito, né. E ali então o Satanás se apresentou com um banquete assim bem farto, né, para que eu não optasse por Cristo, né. Mas por Cristo mesmo ter por uma opção divina, que hoje assim com um pouco mais de realidade, mais de experiência por misericórdia que Ele dá, né, eu vejo que foi uma opção divina mesmo, porque muitos não tiveram essa oportunidade e seguem lá, não me engano, porque hoje eu sei que é um engano, hoje eu sei aonde é que isso vai levar. Então realmente foi um constrangimento de Cristo, né, com certeza, não tenho dúvida assim que foi o Senhor que permitiu que eu estivesse lá, para que eu visse também, né? Foi o Senhor que permitiu todas as coisas assim referente à música, né? Então eu queria muito ser famoso, né? E hoje assim eu luto muito contra isso, né? Para que essa fama se dissipe, né? E quando eu saí assim do mundo, a primeira coisa que eu quis fazer assim bom, se eu vou servir o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu preciso saber como fazer isso, né? Eu preciso me inteirar nos materiais que falam sobre isso, né? E o primeiro material que eu tive uma experiência com Cristo assim tremenda foi o Kit Levita. É um material que até hoje, né? Até hoje, eu saí do mundo com 17, hoje eu tenho 19. Então, fazem 2 anos, até hoje, nesses 2 anos, eu escuto esse material e revejo ele. Porque eu acho muito essencial, né? E ali eu comecei a ter experiência com Cristo na área do louvor. Então eu comecei a ver o que era verdade, o que não era. Comecei a entender coisas novas, né? E eu creio que é isso, irmão. Eu creio que foi um constrangimento do Senhor, né? Junto aí com uma força divina que me fez optar por Cristo hoje, por viver essa vida totalmente diferenciada do mundo, né? Porque o que eu vivo hoje não é só na área da música, né? A minha vida toda, ela não é a mesma, né? As minhas atitudes hoje, provenientes de Cristo, da alimentação e da oração, ela mudou muito. Eu vejo assim e glorifico o nome do Senhor que eu não sou mais uma pessoa. E então, na verdade, eu iria falar em tão pouco tempo, né? Mas na verdade eu sou batizado desde os 12 anos, né? Então já havia um processo ali. Mas para mim foi pouco tempo, assim, porque quando eu comecei a me alimentar, muita coisa mudou na minha vida, né? Minha vida particular, minha vida pessoal, né? O Senhor começou a fazer com que eu fizesse loucuras. Muitas coisas o Senhor mandou fazer que Ele mandou só para mim e que todo mundo se contrapôs àquilo, né? Ninguém aceitava aquilo. Inclusive os irmãos da igreja, assim, ninguém dizia, não, mas irmão, tu não pode fazer isso, né? Não, porque tem que ser alguém na vida, né? E o Senhor disse, faz, né? Que eu vou te honrar. E hoje tem me honrado, assim, com a vida que eu levo, uma vida sem nada natural, né? Sem nada de natural, realmente é uma vida assim que eu oro ao Senhor sempre para estar em consagração, porque assim como está no Kit Levita, um levita tem que estar sempre consagrado, né? Porque ele é alvo de muito ataque das trevas. Não só na área do roubo de glória, como em muitas áreas. Na área da rejeição, né? Na área da rebelião também, né? Porque eu sempre observei muitos irmãos da igreja, por mais que eu não participava muito, eu era muito observador, né? E uma coisa que eu vejo assim que eu aprendi muito com os erros também dos próprios irmãos, né? Da igreja e dos meus próprios também, né? Porque eu vejo assim que é necessário a palavra mesmo diz que nós temos que aprender com o exemplo da desobediência, né? Então a gente tem que ver as desobediências bíblicas e não seguir aquele exemplo, e também seguir as desobediências, as experiências que nossos irmãos aqui tiveram, né, que Deus permitiu, para que a gente não tome o mesmo caminho, né? Porque tem coisas que nós não precisamos passar, né? Tá ali, né? O Senhor já mostrou, tá na Bíblia, então não vou fazer para mim não passar por aquilo. E amém, creio que era isso aí. Amém. Nós vamos ir para um breve intervalo comercial e nós já voltamos. Janela do Céu.